Boa noite a todos, é uma honra estar aqui hoje com vocês. Nós continuamos hoje a falar de Ucrânia. Em breve nós vamos também retomar as pautas locais, tem muita coisa acontecendo na cidade. Nessa semana mesmo nós tivemos a retomada dos estudos para a implantação de short lines, ou seja, pequenos trechos, ferroviários entre Marília e Bauru e outras cidades. Uma notícia bem interessante que nós vamos comentar futuramente. Mas hoje, mais uma vez, nós estamos falando sobre a Ucrânia porque a gente tem que aproveitar, as possibilidades que nós temos aqui de perceber, a nossa dimensão internacional. Marília é uma cidade internacional, ainda que não pareça, e nós temos muita gente que tem experiências grandes lá fora, de trabalho, de estudo, convive com pessoas lá fora, tem família lá fora. Nós tivemos a presença aqui semana passada do professor Donesp, Marcos Cordeiro. Nós temos aqui hoje, em especial, uma convidada, que é a Cacá Cerqueira César, e eu e o Ramon estamos recebendo a Cacá aqui. Ela que é jornalista, é produtora cultural, uma pessoa bastante ativa na cena cultural marilhense, com muitos projetos realizados, muitas coisas a serem realizadas também. Uma honra ter ela aqui hoje. Vamos futuramente também estar falando com ela sobre outros temas, se Deus quiser. Mas hoje em especial nós estamos falando desse assunto que comove o mundo todo, que é a guerra da Ucrânia. A gente tenta entender a guerra no contexto cultural contemporâneo, no contexto de hoje. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa semana foi o material que eu li do escritor Timothy Snyder, que eu já mencionei anteriormente, que menciona as razões da guerra. E uma das razões é uma razão bastante cultural, inspirada num guru, num mentor intelectual de Putin, chamado Ivan Ilyin, um mentor fascista, que basicamente idealizou um tipo de Rússia imperialista, de Rússia que domina os seus territórios vizinhos, que impõe uma determinada razão cultural para esses territórios que não admite ser desafiada. E a gente vai ver as consequências desse tipo de ideologia, de pensamento fascista, de pensamento dominador, destruidor, na vida cotidiana das pessoas. E nós vamos ter a sorte de ter acesso a esse conteúdo, a esse tipo de visão particular, de visão pessoal, de vivência pessoal, graças a Cacá, que está nos trazendo hoje, entrevistas e depoimentos importantes sobre o dia a dia, da Ucrânia, o dia a dia da guerra. Bem-vinda, Cacá. Obrigada, Luiz. E bem-vindo, Ramon. Obrigado, Luiz. Boa noite, Cacá. É uma satisfação estar aqui de volta, falando sobre esse assunto que entra na nossa casa, praticamente todos os dias, e a gente também sofre muito com isso, a gente fica muito triste sabendo das notícias. Hoje mesmo teve aquela tragédia na estação de trem, aquilo está comovente, e outras coisas mais aí. Então, nesse momento a gente quer abordar como está o povo ucraniano vivendo e sofrendo com todas essas consequências, É isso aí. Bom, Cacá, eu queria começar que você, por favor, descrevesse um pouco a tua relação pessoal, o teu histórico, com a Ucrânia, para todos nós entendermos o contexto da tua ligação umbilical, cultural, emocional até com a Ucrânia. Certo. Bom, a minha relação com a Ucrânia começou em 2003. Eu, nessa ocasião, conheci um ucraniano, a gente acabou se envolvendo e a gente se casou. E desse casamento eu tenho uma filha. Ele já tinha um filho ucraniano, que inclusive é o Zakar, que aparece aí no vídeo, a mãe do Zakar, a Nina, que virou minha amiga. E a partir de então começou uma convivência com essa cultura que eu tenho
até hoje, porque minha filha tem pai ucraniano, Claro. muitos amigos em comum. A gente teve uma empresa, a Yarmak Consulting, na época, que a gente trabalhava com mão de obra ucraniana na parte de programação de softwares. Eles exportam, né, programadores, e nessa época a gente trabalhava com eles de uma maneira offshore, mas sempre convivendo muito. Então essa é a minha conexão com a Ucrânia. Ah, perfeito. E você foi lá a última vez quando? Eu não fui à Ucrânia, eu trouxe ucranianos Ah, para o entendi. Brasil. E isso tem uma razão até que, de repente, é interessante, porque a Ucrânia passou pelo comunismo e os ucranianos têm muita vontade de sair da Ucrânia. Sim. Por conta das consequências do comunismo, por conta da situação que lá hoje eles têm financeira, que não é das melhores. A gente ajudou vários ucranianos através da empresa a imigrarem. E também porque se eu poderia visitar, mas, por exemplo, tinha o filho do meu ex-marido que ainda não conhecia o Brasil. Ah, então não vamos trazê-lo. A minha sogra não conhecia, vamos trazê-lo. E assim a gente ia trazendo os amigos, investindo nisso, e eles iam conhecendo, alguns acabaram ficando. Perfeito. E assim que foi. Legal. Cacá, eu queria te perguntar até uma situação. Quando começou a guerra lá, em 23 de fevereiro, entre 22 e 23 de fevereiro, quando começaram aí as primeiras bombas e as invasões, como foi na sua casa, a sua filha, né, tendo familiares da Ucrânia, como que ela absorveu essas notícias? Foi horrível, né? A minha primeira reação foi ver onde estavam os meus amigos, se alguém estava ainda na Ucrânia. Vários, como eu disse, imigraram. O nosso papel era bem nesse de tentar ajudá-los a imigrar, a procurar uma situação mais estável. E ver quem estava lá. A Luna, minha filha, ficou muito desesperada para saber se se o irmão dela, que teoricamente estava vivendo em Tel Aviv, mas se ele estava fazendo alguma viagem, que direto eles iam para lá, né? Ele tem os avós dele que estão lá presos na Ucrânia, não conseguiram fugir. A bisavó dele morreu lá. Então, assim, foi dramático, né? O meu terapeuta teve que trabalhar extra aquela semana com nós duas. A gente ficou muito assustada. Quer dizer, é essa situação do mundo globalizado, né? Uma guerra que acontece a quilômetros de distância, mas os efeitos dela também é aqui na nossa Marília, né? Essa situação da gente estar interligado e estar conectado com os outros povos. Alguém nem poderia imaginar, poxa, mas Marília está tão longe de lá, mas não. Dentro de um lar, de uma marilense, vocês também vivendo a mesma situação de medo, de o que vai acontecer agora, né? De medo do que vai acontecer agora, do porquê que isso está acontecendo, do porquê dessa crueldade e a conexão cultural, né? Imaginando, poxa, eles são um povo muito pacífico, os ucranianos, então, assim, eu não conseguia entender. Você se sente exposto no mundo. E, claro, a iminência de repente, começar uma terceira guerra mundial, né? Isso preocupa todos nós, eu acho. Conta um pouquinho, então, como que o Zahar, né, o seu enteado, né, o pessoal viveu pessoalmente esses dias de invasão. Eles estão morando em Israel, você falou, né? Eles imigraram, isso. Uhum. O Zahar primeiro imigrou para o Brasil, né? Certo, quantas vezes ele foi para lá? Não, ele veio primeiro para cá. Depois voltou para. Por isso que ele fala português, né? Fala português, um pouquinho, né? Ele não lembra muito bem, mas tá. Ele morou aqui 4 anos. O Zahar hoje está vivendo em Israel, em Tel Aviv, com a mãe dele, que quis imigrar da Ucrânia, a Nina, minha amiga, porque quando teve a invasão da Crimeia, em 2014, eles já começaram a sentir uma pressão de que poderia acontecer uma guerra, de que poderia ficar pior ainda do que já era. Eles tinham aquela questão de, não temos as melhores condições de vida, as mesmas que fazem um brasileiro imigrar às vezes. Só que lá é mais pesado. Além dessas condições econômicas, políticas, tem também essa questão de repente, começar uma guerra. A Nina trabalhava num hospital em Kiev, e em Chernigov, ela ficava entre essas duas cidades, são próximas. Chernigov é a cidade natal deles, que é entre a Bielorrússia e Kiev. E aí ela teve notícias, ela é auxiliar de enfermagem, de outros enfermeiros e médicos, de muitas vítimas
lá em Donetsk e Lugansk, acontecendo. Olha, lá está acontecendo um conflito imenso. Essa guerra, isso daí vai virar uma guerra. Isso na primeira fase da guerra ainda, Lá né? na Crimeia, em 2014. Então, assim que ela pôde, ela se movimentou, começou a mandar currículo, começou a procurar locais, outros países, e eles conseguiram encontrar em Tel Aviv, que também sofre conflitos, um local muito mais seguro que a Ucrânia. Para você ter noção, depois a gente fala disso, mas ela comenta isso, né? A gente fez uma entrevista, eu converso com ela todos os dias, ela está com os pais lá, então assim, é muito aflito para ela, e ela gosta de conversar comigo. Carol, o que você viu aí do Brasil? Eles estão mostrando esse massacre, às vezes ela me manda fotos, às vezes ela me manda um depoimento. Está, né, nesse momento, então, a gente está vendo aí Zahar, é o Zakar e a Nina, né? A mãe dele. A mãe dele. Então, o Zakar que veio morar um pouco no Brasil com você e fala português, né? Hoje ele tá, o Zakar está com quantos anos, Cacá, hoje? O Zakar está com 26 anos. 26 anos. Então isso. Tem como colocar o áudio, Edgar, dele? Nesse momento aí, é o começo da entrevista, e ela está falando a respeito do que ela me fala diariamente, a respeito de não ter o contato com as famílias lá, né? Tanto as dela quanto as de amigos. Entendi. Ela fala que mais de uma semana não tem rede de telefone, sinal lá da Ucrânia, e não podemos ligar para eles. Veja bem, né? Você vê que aflição, você ter parentes lá, você não poder falar com eles, você não saber como que eles estão e ver as notícias, porque existem alguns canais, como os ucranianos são muito bons em tecnologia, eles conseguem mandar, e outros ucranianos estão tendo acesso. Então, ela está muito aflita, e todos os dias a gente conversa. Ela, inclusive, perdeu a babushka, a avó dela, lá, no meio desse conflito. A avó, que também é Nina, ele fala disso também? Eles estão falando agora desse caso, da morte da babushka. Não tinha muita saúde. E quando começou toda a guerra, de noite, ficava לסגור כל האורות, não tinha ouro da noite, ele está tentando dizer que ele proibido. não conseguiu traduzir. Isso, era proibido você ter energia elétrica, né? Sério? Porque você chama a atenção para bombardeio. No meio de uma guerra, você apaga tudo. E você não pode usar o telefone. Foi cortada a água e a energia deles depois, né? Mas você não pode usar se você tem. E no caso da babushka, ela ficou com frio. Na verdade, uma senhora de 91 anos. Menos 10, menos 8 de temperatura. Eles dependem. Isso é uma coisa que aqui a gente fala, às vezes, da economia. A Alemanha vai ficar sem gás porque eles importam da Rússia. Sim. E tal. E a gente não consegue entender, né, a dimensão. Porque aqui no Brasil a gente não tem um inverno rigoroso. Não. Aqui, se eu quero fugir agora, a gente levanta daqui, a gente foge. Lá não tem como. Cacá, então a perda da babushka, ou babushka, né, como vocês pronunciam, foi por conta da falta de energia. E isso gerou... Ela diz que a babushka era frágil e que a babushka estava assim, muito fragilizada e que lá estava sem energia e com pouca água. Ou seja, se não tivesse ocorrido esse confronto, a vida estava seguindo normal e a babushka estava... Alimentação Entendi. Quer dizer, ou seja, uma pessoa de 91 anos. Muda toda... Nós vivemos recentemente a questão da pandemia, né, que quando tivemos que adotar uma nova... regra em tudo, isolamento, comportamento. Imagina então agora uma guerra, né? Como que é o hábito muda da noite para o dia assim, imediatamente, senão você complica toda uma situação, já está frágil. Idoso, aí você fica muito mais fragilizado do que todo mundo. O Cacá, eu percebi aqui na hora que começou a aparecer as imagens aqui da Nina e do Zakar, a Nina é bem intensa, né? Ela está bem intensa, a gente percebe que ela está todo momento, ela segurando. Chega um momento que ela desabafa mais, né? Agora no terceiro corte é interessante a gente mostrar que ela fala a respeito das rotas de fuga,
que são corredores humanitários sigilosos, que eles Entendi. fazem, sabe, Luiz, com a ajuda do exército ucraniano, escondido, né, porque os russos não estão respeitando esses corredores. Então, Nessa sexta-feira teve um ataque à estação de trem onde haviam ucranianos esperando para pegar a 4 rota. mil ucranianos, né? Até agora há relatos de 50 mil mortos, de 50 mortos, perdão, e de vários feridos. Isso. Она хочет, чтобы ты рассказала, какие есть возможные пути отступления, как куда это возможно, есть ли какие-то эти шансы. Выехать из города? Да, выехать из города и по возможности попытаться как-то выехать вообще за границу. Есть волонтеры, которые привозят гуманитарную помощь именно в город Чернигов. На обратном пути Aí они ela же está возят людей comentando que existem esses corredores humanitários sigilosos, certo? Que as pessoas vão saindo pela Polônia ou pela Moldávia, mas que ela não pode falar quais, Claro. explicar, porque são sigilosos, justamente porque se essa comunicação de alguma O que nós sabemos é que tanto o povo moldavo, mas principalmente o povo polonês, preparou algumas rotas especiais de saída de refugiados ali. Sim. Né? Até porque a fronteira toda ela é muito plana. Eu morei na fronteira da Ucrânia e realmente é um território muito plano aquela parte do sul da Polônia, né? Então é como se fosse uma continuidade de uma estepe, de uma planície. Então, para você passar de uma região para outra é muito fácil, né? Além dos laços históricos, culturais, né, que a gente já descreveu aqui, a Confederação Polonesa-Ucraniana, Lituana, né? E como você falou, Luiz, ali fica um alvo fácil se o exército russo quiser pegar. É fácil. Os refugiados. Tanto que foi a rota que eles usaram para invadir a Alemanha, né? Eles atravessaram aquela planície, varrendo o exército alemão, né? Atravessaram a Bielorrússia, a Ucrânia, chegaram na Polônia e rapidinho chegaram na Alemanha, porque não existem montanhas, não existe um território difícil ali de avanço por tanques e tudo mais. O modelo de guerra, né, que os soviéticos usaram foi um modelo bastante agressivo que está sendo replicado agora, né? Sim. Ela comenta também, né, sobre a solidariedade desse povo, que é o que você está dizendo. Você percebe como nações irmãs, né? Entram na cidade, quais pegam alimentos, carregam lá para a cidade para ajudar pessoas, para caminho de volta, eles pegam as pessoas, mas isso tudo é falado com o exército da Ucrânia. Por causa disso, minha mãe não quer falar para não fazer problemas nessas rodas. O sigilo da rota, né? Que ele tá mencionando agora. Trazer problema para essas rotas. Então, você veja como é delicado. O que é que nos revolta? O que me revolta é porque faz-se um acordo, diz que se vai respeitar esse corredor humanitário. Eu sei que é uma guerra, mas assim, as guerras, hoje em dia, elas respeitam algumas regras. E parece que essa está fugindo a todas essas regras. E isso traz uma tragédia sem precedentes, né? É horrível, você entendeu? É uma coisa que a gente não está acostumado a ver. E tem mais relatos, né? Hoje, os pais dela, ela comentou ali no começo, o Zacar estava com dificuldade na tradução, que os pais dela estão escondidos lá e que eles têm medo de usar essas rotas, mesmo as secretas, porque são muito perigosas, né? Elas não são rotas oficiais de corredor humanitário, então elas podem ser atacadas e eles vão dizer os russos, mas nós não sabíamos, porque não era uma rota oficial. Então, hoje eles vivem lá na Ucrânia, aí ela não comentou nessa entrevista, mas comenta comigo sempre, né? Eles têm sempre um porãozinho embaixo das casas, você morou lá, você deve lembrar. Sim. Para guardar vegetais, para guardar alimentos que precisam ficar mais frescos. E as pessoas estão se escondendo ali, nesses mini porões que são minúsculos, são de 2x2, 4x4. Quer dizer, seria um cômodo para acomodar uma alimentação, armazenar um mantimento.
pessoa está indo lá para poder garantir a vida. Às vezes em 2, 3, 4... Ficando lá horas para... No caso dos pais dela, eles estão em 3 pessoas. Nossa. Mas é mais seguro do que você tentar ir para um bunker ou você tentar ir para uma estação ferroviária. Essa entrevista foi feita antes, né, com a Nina, Sim. mas hoje à tarde aconteceu isso. Então, você consegue chegar na estação e você acha que vai fugir e você é bombardeado ali e só tem civis, é isso? Não, isso é uma guerra suja, né? A gente tem mais falas da Nina. O quarto corte dessa reportagem, eu conversei com ela sobre a relação deles com a Rússia, né, e da Crimeia em 2014. Desde então, como é que é isso? Eu acho que ainda está no final daquele corte, ou já está no corte certo? Já está no corte certo. Cacá, deixa eu perguntar. A Nina estava na Crimeia em 2014 ou não? Ela começou a receber informações... Estava na Ucrânia. Na Ucrânia, em Ela 2014. vivia em Kiev, Em Kiev. entre Kiev e Chernigov. Então você tem Bielorrússia, chega a Ucrânia, já tem Chernigov, que está assim, a 150 quilômetros de Kiev, então ela trabalhava nas 2 cidades. E aí começaram a chegar informações, olha, os russos estão invadindo a Crimeia. E estão fazendo assim, estão... morrendo, eles estão sendo cruéis. Então, a crueldade, atos... não né? era um ato, como é que se diz, que se espera de um exército, que é o que está acontecendo agora, né? Da pessoa, teve um conflito entre 2 exércitos, e aí teve um bombardeio, morreram, sei lá, pessoas, soldados. Não. Eram Civis. civis. Eles estavam indo para cima de civis. Então começou ali em 2014 já, a maldade do soldado russo já começou a chegar para outros pontos da Ucrânia e os ucranianos começaram a ficar com medo. É o que está chamando a nossa atenção, né? Porque comentar-se isso, quando ela comentou que ela ia naquele tempo que ela queria imigrar, que ela queria sair dali, naquele tempo a gente já tinha contato, a gente já era amiga. E ela, Cacá, estou pensando em sair daqui, eu não vou ficar aqui não. Os russos estão sendo muito agressivos com os ucranianos, eu acho que não para na Crimeia, eu acho que isso vai além. Cacá, e nessa época a opinião mundial já estava acompanhando a Crimeia ou isso ficou meio que escondido, é coisa de russo, fica lá no cantinho, velado. Fica velado, porque aí que é o que eu ia dizer, eu fico assustada agora, porque agora não adianta. Essas imagens são de hoje, né? Acho que são do estação de trem, né? lá onde haviam civis aguardando para embarcar. Quanto essa imagem, não tem o que falar, você está vendo o que está acontecendo. Presidente russo sendo atacados. Perdão, presidente da Ucrânia. Aí o Zelensky, né? É isso. E lá na Ucrânia, nesse tempo, quando eles falavam, as pessoas, o mundo não estava prestando atenção nisso, né? E acho que eles nem quiseram falar tanto para tentar terminar o conflito o mais rápido possível. E diz ter lançado a ofensiva na Ucrânia para desnazificar o país e evitar o genocídio da população que fala russo. Agora, as tropas enviadas por Moscou se concentram na região leste da Ucrânia, onde há um movimento de separatistas pró-russos. O ataque à estação ferroviária ocorreu na manhã desta sexta-feira, enquanto centenas de pessoas esperavam para serem retiradas da região, temendo uma nova ofensiva russa. Então, ou seja, essa poderia ser bem covarde, né, esse tipo de ataque. Rotas. O Putin ele foi condenado, né, pelo Biden como criminoso de guerra. Foram esses os termos que foram usados. O Zelensky vem falando em crimes de guerra também. A diferença é que hoje existe a imprensa, né, divulgando muito mais. Muito do material que é feito, que é produzido, não é divulgado. Existe uma censura forte, tanto da parte da Rússia quanto da própria Ucrânia, mas as cenas são muito fortes e a guerra ela é uma guerra cirurgicamente cruel, né? Ou seja, vai atacar a população civil, vai ameaçar, vai criar medo, vai criar uma guerra de narrativas, de fatos, né? Uma das coisas que o Putin fez foi classificar como fake news notícias citando o termo guerra, né? Ou seja, mas proibiu, você vê como né? que ele proibiu ele na Rússia. Consegue reverter as coisas lá, né? É uma coisa maluca, né? Então a vida para a imprensa russa parece como operação militar especial, mas não pode falar guerra. Se falar guerra, vai para cadeia. Então, assim, é uma coisa maluca, assim, é uma coisa de louco. Como que o pessoal vê a invasão e a tomada da Crimeia nesses últimos anos, Cacá? Como que eles veem?
Eles vêm... Os ucranianos têm uma coisa que é cultural neles. Eles são muito práticos. Não temos por que reagir. Não vamos ganhar, então vamos tolerar isso. Mas isso daí, você já vê que, eu falo, né? Eles estão formando várias revoltas que eu espero que não virem terrorismo. Mas é o que eu fico pensando, se fossem meus pais presos lá, num cubículo, e a minha avó morrendo, eu não sei como que eu seria, sabe, Luiz? Eu não sei como que eu ia encarar isso. Então, na Crimeia, como a guerra ela foi cruel, mas ela não foi tão cruel quanto o que está acontecendo agora. E aí parou por ali, eles aceitaram aquilo, como muitas vezes na história, né, os ucranianos aceitaram, porque eles não tinham como reagir tanto. Só que daí chega num nível desse, deles invadirem, querendo tomar Kiev, não tem uma justificativa. E essa justificativa ser os neonazistas ucranianos, sendo que é o contrário, né? A Nina relata ali, ela inclusive agradece aos médicos e paramédicos e enfermeiros que estão ajudando as pessoas que estão chegando de Donetsk e Lugansk, porque elas estão chegando... Diz que lá o massacre está sendo muito pior contra os ucranianos, é que lá a gente não tem tanta imprensa, a imprensa está mais concentrada em outras regiões da Ucrânia, e que ela agradece essas pessoas pela coragem delas estarem ajudando em hospitais clandestinos ali agora, né? Ela como enfermeira, como alguém da área da saúde, se sente... corre risco, né, Cacá? Porque os bombardeios caem em hospitais também, né? A Rússia não está respeitando. Ou seja, né, quem está trabalhando num hospital na Ucrânia hoje está correndo risco de vida, assim como um soldado ucraniano que está defendendo o seu país, São né? os primeiros a serem atacados. Eles vão em cima, bombas caem por lá, né? Então... Não tem uma... Estão sendo atacados, e a Rússia diz que não está atacando hospitais, mas a gente tem cenas daquela mãe que estava... Sim, veio a falecer, né? Depois faleceu. Ela estava no trabalho de parto e teve que ser retirada de maca, correndo. Então, assim, para que bombardear um hospital que só tem civil? Isso mostra essa crueldade, não é? E é bom lembrar que o governo brasileiro, na última votação do Conselho de Segurança da ONU, sobre os crimes de guerra, se absteve de condenar a Rússia. Ou seja, foi um dos poucos países que protegeu a Rússia no meio desse caos, no meio dessa destruição toda. Vai se entender por quê. Quer dizer, a gente entende por quê, né? Mas a gente acha muito triste, né, que tanto no Brasil, os dois lados, né, tanto a esquerda mais radical quanto a direita mais radical que está no poder, protegem, né, a Rússia, né? Tem uma visão pró-Rússia, ou pelo menos é leniente com esse aspecto da parte de crime de guerra, né? Então é uma coisa bastante triste, né? Que a destruição de um consenso de paz, né? Que sempre marcou a diplomacia brasileira, né? Isso também está sendo destruído. E aí a gente vê que no Brasil tem um papel ainda assim bastante interessante, né, na recepção, né, de imigrantes, de refugiados ucranianos que estão chegando, né. A gente tem uma política boa de recepção de refugiados no Brasil, né? Historicamente, né? Nós conseguimos absorver diversos Isso é tão prático no Brasil, refugiados. Né? Hoje, em Marília, começou um programa de qualificação de refugiados. Pois parece que temos hoje 29 famílias, né? Famílias. Sírias. Existe um programa de receber. E a gente vê as famílias aqui, a gente vê nas escolas, né? As universidades de Marília ensinam o português como segundo idioma para essas famílias, então que estão vindo lá ou da Síria ou da Venezuela, que é outra crise terrível também. Crise, mas é uma crise. E também de países em conflitos, muitos ucranianos vão estar vindo para cá. Nós temos o Paraná, que é perto aqui, uma cidades que tem descendentes ucranianos, né? Ou seja, a nossa política de boa vizinhança e a política de receber bem, né? Recentemente, quem assistiu Vila o Anjo de Hamburgo, a história da esposa do Guimarães Rosa, né? Está inclusive o nome dela
na Avenida do Justo, na época da Segunda Guerra, que ela embarcou muitos judeus para o Brasil. Quer dizer, o Brasil tem uma tradição de receber bem e de proteger, e agora se abster numa votação dessa é complicado, está fugindo dos valores brasileiros. A alma brasileira não está sendo respeitada. Lembrando, né, que 83% dos judeus que hoje, né, vivem, né, os judeus que enfim, sobreviveram ao Holocausto, vêm dessa região, né? Enfim, é uma região que perdeu, né, na Segunda Guerra 1,5 milhão de judeus, mas que muitos, né, sobreviventes vieram para o Brasil, construíram um legado gigantesco e estão por aí, né? E Cacá, conta um pouco mais em relação às famílias lá. Como que elas estão vendo o futuro dessa situação? Aqui no caso, a Nina, ela comenta que ela acha que vai continuar por uma questão política, né? Que não por conta das pessoas. Os ucranianos, como nação, culturalmente, eles têm nos russos irmãos. Eles não têm nos russos inimigos. Não é uma questão cultural. Ela é uma questão ideológica, assim, política, que não é uma ideia deles, do dia a dia deles, você entende? Então ela acha que, enquanto o Putin estiver lá, não vai ter muita saída, né? Que isso precisa mudar urgentemente, que o mundo precisa fazer alguma coisa. Ela comentou isso na entrevista, mas está em inglês. Eu acho que a gente pode pular para o corte 6, onde ela fala da opressão da Rússia. Legal, vamos dar uma olhada. Interessante, porque ela comenta, né, a respeito da Segunda Guerra Mundial, onde a Ucrânia foi invadida pelos alemães. Ela comenta, naquele tempo, o que eu tenho de notícias, né, por exemplo, dessa minha avó, que morreu durante esse conflito de agora, de que os alemães ajudavam até, o exército vinha, eles não iam atacando civis. Né, se sobrava ali um pouco de comida, alguma coisa, eles distribuíam para quem encontravam no caminho, alguma criança, algum idoso, sem atacar civis. Era uma guerra entre os dois exércitos, e claro que civis iam sofrendo e tal. Ela comenta isso, e que agora o que está acontecendo é extremamente cruel. Eles vêm e atacam os civis, existem muitos relatos de estupro, de muita coisa que a gente não tem confirmação, mas que entre eles, entre os amigos que ela conversa, isso acontece. E perguntei para ela do Holodomor, né? Mas e o Holodomor? Né, que foi aqueles, conta-se, 5 milhões de ucranianos entre 32 e 33. Ela disse, Carolina, não era alguém atacando, as pessoas morriam de fome, tá certo? Foi cruel. Mas é mais doloroso agora, que a gente vê o exército atacando os civis. Mas você vê que situações terríveis a Ucrânia passou, isso, né? Não, é um povo que vem sofrendo muito ao longo da sua história. A dona Nina, a avó do Zakhar, não, a mãe, que também chama Nina, Nina é um nome comum na Ucrânia, como Maria. É como Maria no Brasil, então? É como Maria no Brasil. Ela comentava, o meu pai perdeu, ele tinha um moinho, né, de trigo e tal, perdeu terras, perdeu tudo na época do Stalin, e a gente passou a ter uma vida muito pior, né, ela já é falecida, mas por conta dessa invasão. Dessa destruição dos gulags, né? Massacre do Holodomor, houve casos de canibalismo. Não, foi um processo horrível de coletivização forçada, de supressão dos pequenos produtores, médios produtores, porque lembrando que houve, né, 2 processos de reforma agrária, um deles que começou ainda durante o czarismo, que deu nessas grandes propriedades para os produtores, para os camponeses. E isso deu muito certo. Deu tão certo que praticamente eles financiaram, né, a nova política econômica de Lenin, né, a NEP, a partir de 1921, com, né, um enorme aumento de produção rural.
né? Só que depois Stalin resolveu financiar, né, a industrialização através da coletivização e do roubo, né, da produção desses produtores camponeses na Ucrânia, e fazer um processo de coletivização forçado, ou seja, tirar a terra desses camponeses e colocar em fazendas estatais, que foi um processo extremamente destrutivo. Além disso, o Stalin também tinha uma política de realocação de populações, ou seja, as pessoas eram muitas vezes sequestradas, né, no meio do nada e levadas lá para a Sibéria para popular outras regiões. Assim, era uma coisa maluca, tinha cota para isso. Inclusive tem muito documento, né, do próprio Stalin assinando esses documentos, estabelecendo cotas de realocação de populações forçando inteiras. Essa migração, né? Forçando migração. Então, assim, foi todo um processo extremamente destrutivo. Lenin já dizia que Stalin ia fazer essa meleca toda, e ele fez. E aí são milhões e milhões de pessoas que sofreram de maneira brutal na década de 20, na década de 30, principalmente na Ucrânia e no sul da Rússia, né? E aí você tem essas marcas, né, que ficam ali, porque você tem, inclusive tem um museu do Holodomor em Kiev, né, que é o certo, e aí pouca gente conhece ainda essa história, né? Eu só queria traduzir, Holodomor é fome artificial. Né? A palavra traduzindo, né, para os ucranianos. Fome artificial. Fome artificial. Entrava o Stalinato, né? Tirava tudo que era produzido dos camponeses, fechava as fronteiras. E deixava eles no inverno, e o inverno rigoroso, sem comida. Sem comida. Uma coisa... Já não tinha aquecimento. Aí já foram... Então, assim, deixar morrer de fome. Porém, o que a Nina relatou ali, né? Que isso era menos cruel do que chegarem soldados e invadirem, e irem atirando, irem questionando as pessoas, né? Ela fala que o exército, por exemplo, alemão, que era extremamente cruel, não era tão cruel assim. Acho que no início, né? A gente não pode nunca esquecer que a guerra é bem mais complexa, né? Veja, o que aconteceu com Bucha? Eu estou aterrorizada, né? Bucha é perto de Kiev, e o exército estava ali, o exército russo. De repente, o exército russo saiu de lá, e aí entrou o exército ucraniano para ver o que tinha acontecido. Corpos pelo chão, mais de 400 civis mortos, mãos, vários, e apareceram as imagens com as mãos atadas para trás, gente com noções língua cortada. De execução mesmo, né? De execução. Gente com sinais língua de execução. Cortada, gente com garganta cortada, mulheres estupradas e depois tiros na cabeça, né? Que não é... Então, assim, aí a gente fala, puxa, é crueldade mesmo. O que a Rússia fala? Não fomos nós, a gente não estava em Bucha. Só que o que acontece? Tem um satélite. Os satélites viram. Quando a Rússia estava lá, não estavam... antes dela entrar, não tinham esses corpos, tem as imagens de satélite. Assim que ela sai, estão ali, antes de chegar o exército. Há os relatos das pessoas por lá. Já está tendo perícia da ONU. Apareceu até numa reportagem brasileira, um pedacinho, o cara, por um acaso, o repórter encontrou esse perito e ele, não resta a menor dúvida. E aí hoje, esse ataque que você mencionou à estação de trem... Você vê aquilo que fomos nós, foi os ucranianos. O Luiz fala da guerra de narrativa também, não guerra de narrativa, né? Porque o interessante é que a destruição, né, da liberdade de imprensa na Rússia, ela abre a possibilidade, né, para a implantação do Estado autoritário, né? Óbvio que uma das primeiras coisas que o Putin fez, né, foi ir paulativamente destruindo a liberdade de imprensa, prendendo jornalistas, descaracterizando o trabalho, destruindo a imprensa tradicional, substituindo por meios alternativos, narrativa, chapa branca, e reconstruindo a realidade. Você vê como que é interessante e perigoso isso, porque hoje a popularidade do Putin aparentemente está em 83% na Rússia, ou seja, você vê que ele conseguiu dominar
a guerra de narrativas dentro do território Porque russo. como não há contestação dos atos dele então, de forma assim, inteligente, né? Não, então o povo russo aceita normalmente. Não há Você vê um que- diálogo com o que ele está falando, Exato, né? Então não tem uma contraposição, não tem a contraposição. você não tem o chamado de pesos e contrapesos, né, que a gente Exatamente. quer normatizar as sociedades democráticas, né? Você não tem ninguém contestando. Não se pode ali, perguntar, né? Não se pode perguntar e E a primeira base para enfrentar o você autoritarismo é a perguntar, você vai pergunta. para cadeia e dependendo do jeito que você perguntar também, né? Também. Eu Então. vi uma criança no começo da invasão, não sei se vocês chegaram a ver, ela foi uma criança, acho 2 crianças, uma menina e um menino, mas a menina foi tida como a mandante. Elas fizeram um cartaz, assim, juntaram folhas A4 e escreveram "Salve a Ucrânia" e foram para a rua. Elas foram detidas, mas foram liberadas porque, pelas leis do país, alguém menor de idade pode ficar, alguém menor que 12 anos, eu não me lembro direito, pode ficar no máximo 8 horas detido. Mas fica preso. Os pais foram investigados. Então, assim, isso que você está falando, né, é uma opressão inimaginável, é maior do que a gente pode imaginar aqui no nosso Brasil. Né? Luiz, isso lembra muito bem o que a Cacá está falando, esse estado policialesco de vigilância, do livro do George Orwell, né, 1984, onde havia todo um monitoramento de tudo que se fazia e punições, inclusive com essa doutrinação de crianças, né, ou até mesmo menores, para que a narrativa prevalecesse. Eu acho que hoje, né, é a maior ameaça que o mundo tem é esse tipo de fascismo, né, esse tipo de pensamento autoritário, dominado por uma ideologia de controle, né, de opressão, e que as pessoas consciente ou inconscientemente estão defendendo em muitos lugares, né, sem noção da dimensão que é de perigo, né? que é isso, né? Onde isso pode chegar. Alimentando uma oligarquia lá que, né, enfim, que não tem o maior sentido de poder. A respeito dessa opressão russa, eu também perguntei para ela sobre o idioma aí na entrevista para vocês acompanharem, porque a narrativa russa é de que começou esse neonazismo ucraniano contra os russos. Porque é uma premissa fascista você criar um inimigo, né? Ainda que ele não exista, você tem que existir. A acusação não pode falar russo, eles não estão deixando. E perguntei, Nina, como é que é isso para vocês? E qual que é a sua realidade? Ela falou assim, minha realidade é que eu só pude falar ucraniano na escola a partir de 1991, quando acabou a União Soviética. Antes disso, era proibido falar. 91 caiu o muro de Berlim, né? Aí sim, e aí começa. começou todo esse processo de terminar a União Soviética, que eu pude começar a falar. Mas realmente isso existia. Os ucranianos não poderiam falar ucraniano na escola por conta da cortina de ferro imposta pela União Soviética, né? Então, assim, o que era, né? Quem é que era contra a outra cultura, né? Politicamente falando, que ela ressalta que famílias russas não faziam isso, que eles poderiam falar o russo, o ucraniano, todos os ucranianos falam russo porque foi obrigatório, e aí sim a Ucrânia começa um movimento para também falar ucraniano, para estimular o idioma, porque a cultura ucraniana é riquíssima, né? Isso é uma... Ô, Cacá, supressão deixa eu da perguntar, lá na Ucrânia é comum assim, a mãe ser ucraniana e o pai ser russo? Sim. Tipo, o casal assim... Sim, é normal. Normal ter, o avô é ucraniano e a avó é russa. Sim. São nações irmãs, né? Você bem estava mencionando, poxa, a origem, né, da Rússia e... É a Ucrânia. Mas fala um pouquinho do que você trouxe hoje, um pouco desse detalhe da cultura ucraniana que você trouxe. Você estava explicando você está aqui com isso. Você está aqui com... Muito legal. Eu fiquei até muito feliz de você fazer essa série para mostrar, porque você veja, aqui eu estou com um traje que a aluna ganhou da avó dela, minha filha, quando ela tinha 1 aninho, mas esse traje serviu nela até os 3 anos, porque a avó dela trouxe... E está em perfeita condição, hein? Tá, ela já está com 16. E Cara, isso foi feito lá mesmo, lá, a avó dela, ucraniana, que bordou. Olha. Que bordou,
que costurou todo esse bordadinho. Esse é um bordado ucraniano. É um bordado ucraniano. Olha A aqui. Ucrânia, ela tem uma cultura muito forte esse bordado. Tem também a Cacá, tiarinha. isso foi à mão? Ah, tiarinha Aquela de linda, né? flores. Ah, que legal. Isso aqui foi à mão. Não foi? Sim. À mão ela A fez. mão Olha que ela perfeição. fez, ela tirou. Olha aqui que gracinha. E esses desenhos aqui são o padrão de ucraniano, vamos dizer, é assim que eles retratam uma flor, né? Ó, aqui é uma flor. Eles gostam muito de bordado, desenho, eles têm tapetes lindos que ficam nas Ela casas. fez nessa cor verde e amarela por causa que era brasileira ou não? Isso foi. Não, é tradicional. Ah, tradicional, deles, essa é a cor. E aí, as meninas usam, né? As meninas usam esse Tem um traje. nome esse traje? E elas usam. Ai, deve ter, eu não sei o nome do traje, mas não me lembro. Mas não lembra Mas também um elas traje usam uma de criança tiara. portuguesa? Não dá uma lembra? Não lembra? Não lembra um pouquinho? Bordados, Luiz? né? Do fado, né? E elas usam uma tiarinha com várias flores, no equinócio da primavera que eles usariam. Tem outra particularidade da cultura deles também, que são as peçancas. A gente está chegando na época da Páscoa. A peçanca, são ovos, eles são decorados assim com detalhes, assim, como os desses bordados, ou mais elaborados ainda. Eles pintam até paisagens inteiras nas peçancas. E aí, eles costumavam oferecer aos deuses, era uma oferenda aos deuses na época da primavera, para que fossem boas colheitas, para que fossem bons plantios, enfim, uma celebração, que eles saem daquele inverno, chegaram na primavera. E aí, essa cultura passou a ter uma identificação com a cultura cristã quando chegou, né, a Igreja Ortodoxa. Ah, entendi, que é a ressurreição. E aí lembra a ressurreição. E tem uma brincadeira que a gente fazia com as crianças aqui mesmo. A gente pinta os ovos, mas bem mais fácil, tá, gente? Não Não corante, rebuscado daquele azul, jeito, não. Não, eu não Desenhado, com esses detalhezinhos aqui, né? Com esses faz detalhes. coloridinho e dá uma canetinha para eles pintarem. Metade está cozido, metade está cru. Aí eles saem com a cestinha e falam para o outro, escolhe o meu. Se você quebrar em mim e tiver cozido, aí você fica com o meu ovo e pode levar um doce. Se não, eu ganho um doce seu, porque daí você pegou o ovo quebrado. Entendi. E eles costumavam quebrar na testa. Logo na testa. Para ver. Então, assim, é uma cultura bonita. Que bonito. Eles são milenares. Edgar, olha aqui. Sim. Culturalmente falando. Muito. E eu vou Aqui, falar né, agora pra como essa? produtora cultural. Eu acho assim que uma nação que ela valoriza a sua cultura, é muito mais difícil dela Eu vou virar se agora, olha. submeter Atrás aqui, olha que a bonito. uma- Olha a que uma detalhe, opressão. olha. Ah, tem muita razão isso. E por isso, O caráter assim, nacional, né? Fortalecer o espírito, né? por Das isso que eu acho que pessoas. o Né? Zelensky conseguiu essa força, porque eles têm uma apropriação cultural muito grande. Então, eu acho que quando ele chamou todos os ucranianos... Você vê falou, que "Vamos interessante, resistir", né? Ele com o Putin, né, Muito criando a lindo. narrativa de que você vai desnazificar a Ucrânia, sendo que o presidente é judeu, o primeiro-ministro também é judeu, e que os neonazistas não alcançaram 3% nas últimas eleições e não tem nem representantes no Congresso ucraniano. Então, é toda uma narrativa falsa, manipulação. Tudo Não isso, tem né? sentido algum E só um detalhe. ele tem querendo enganar quem, né? O próprio povo dele que não tem acesso Para você ver a como outras notícias. como que o Putin, né, é uma pessoa bem acima da média dos russos, a inteligência dele, a articulação dele, enfim, é um gênio do crime, vamos falar assim, que um dos preferidos escritores dele é Jorge Amado. Ele lê Capitães de Areia, gente. Ele leu Pedro Bala, o personagem Pedro Bala, que é um líder dos Capitães de Areia, é um dos personagens preferidos de Vladimir Putin. E às vezes no Brasil você pergunta para alguém que lê Jorge Amado, ninguém lê. Às vezes, não, quem que é Jorge Amado? Né? Eu lembro da novela. Né? Mas você vê como que é isso, né? Você tem a inteligência dele, né? Então, sim, ele é um genocida, né? Mas a gente tem que observar que as estratégias dele não são tão simples, quer dizer, ele vai mais profundo, não é à toa, não é uma coisa, não é simplesmente, ele tem, não é tão simples assim, ele faz coisas articuladas para resultar em benefícios que vai voltar para eles próprios. Então, o povo tem que estar sabendo que está lidando com um gênio, tem que desarmar ele, como a Cacá falou, a cultura ucraniana tem que estar mais sólida do que nunca agora. Isso aí. Cacá, alguma consideração mais agora que nós estamos indo para o final?
eu queria falar a respeito de uma coisa que tem me impressionado. A gente vê várias nações que são oprimidas, a gente vê a raiva da população, a revolta, o terrorismo, né? Alguns acabam partindo para outro lado, que foi o que eu brinquei, né? Brinquei não brincando, que não é sério. Se fossem meus pais lá, como que eu estaria? Então eles são um povo que eles trazem essa história, né? A história, sei lá, da dona Nina era: o meu pai perdeu o moinho, as pessoas morriam de fome. E eles vão crescendo, mas eles são um povo pacífico, um povo culturalmente rico, um povo, né, feliz. Orgulhoso, né, da Orgulhoso sua de lembrança. si. Isso. E ela, no 8º corte, que eu tava, assim, eu vi ela triste, eu vi ela com raiva, eu a conheço, você percebe na atenção dela, na mandíbula, tudo. Mas, assim, a gente perguntou para ela, né, e a Rússia? Ela é uma nação humana da Ucrânia ou não é? Você tem raiva dos russos? E ela responde: não, ela é uma nação irmã. Isso daí é uma lavagem, ela até menciona lavagem cerebral que o governo da Rússia faz com os soldados e com a população. Perfeita essa análise. Ela fala que as televisões, os jornais, tudo corroborando com o que você já disse, mas você veja, ela ainda se solidariza do povo, da população russa. Né? Eu consigo entender, não é? Mas a visão dela é muito lúcida, né? Fazer uma lavagem cerebral para TV. E ela é ruiva mesmo? Ou ela pinta o cabelo? Ela deixou um ruivo mais claro. Mas ela é ruiva, originalmente ela é ruiva. To have them to kill civilian people, how they can to put to their head. Aí ela está falando em inglês, né? Com bastante sotaque. And I haven't enough my words how to explain this. It's really terrible. How? Por quê? Por que eles estão fazendo essas coisas tão horríveis? O Cacá, é interessante que ela fala justamente em inglês, porque ela sabe que mais pessoas vão estar compreendendo a mensagem dela. Ela entendeu que a entrevista poderia ser uma forma dela estar levando isso, a mensagem do povo ucraniano para o mundo, né? É uma forma dela poder se expressar e ser vista, né? Ser ouvida, né, pelo mundo. Né? Então, isso me chama a atenção, sabe, Luiz? Essa coragem que eles têm e essa de resistir primeiro. Mas sem ser agressivos, né? Sem serem agressivos, de manter a lucidez, porque deve ser muito difícil manter a lucidez sendo tão agredido, né? Oprimido e agredido da maneira como eles estão. Mas sabe que essa última entrevista, essa última fala, né, da Nina, me dá um pouco de esperança, porque uma coisa que a gente não quer, que eu acredito, né, que não é bom para ninguém, é que a Rússia conquiste não só território, mas também a alma, né? Conquiste as mentes, né? As mentes, né? Sim. E a gente não quer que essa mente autoritária, opressiva, destruidora, unidimensional, radical, né? Domine, né? Nem a Europa, nem a Ucrânia, nem lugar nenhum. Muito menos o Brasil. E muito menos o Brasil. Então a gente acha que sempre, né? Quando a gente vê pessoas como a Nina com essa preocupação, né? Compassiva, né? Puxa, olha só o que está acontecendo com o povo russo, com os próprios soldados russos, né, ela falou, sofrendo lavagem cerebral e tudo mais. Ela já viu, já assistiu esse processo. Ela com essa atitude compassiva, né, grandiosa, né, ela mantém a identidade dela. Ela consegue se manter acima imune a tudo aquilo, né? Do caos, né? E ela consegue manter a cor, né, vamos dizer, da identidade ucraniana nesse processo, né? Né? Ela consegue manter essa visão ampla, né? Ela faz um agradecimento final no... Estamos agora para o final, Cacá? Esse daí a gente não é o final. Para o 10º corte. Quanto tempo você conversou com ela nessa... Deu...
foi o quê? Você me ajudou a... Umas 2 horas, né? Foram umas 2 horas. 2 horas, umas 2 Eu horas. tive que peneirar, porque eu falei assim, Ramon, conversei com a Nina e gravei. Eu sempre converso com a Nina. E pedi Difícil, para ela né? a licença de gravar, do Zacar participar para a gente poder entender mais. E aí ela quis gravar, então a conversa foi umas 2 horas. E aqui a gente reduziu bem para uns 40 minutos de conversa para usar algumas partes. Nesse corte final ela faz um agradecimento, que eu acho que o Zacar traduziu bem. Zenovich, please close only the sky. Acho que aí Because it's more behind politics, behind government, and here killed civilian ela people. ainda está falando da lavagem cerebral do... Está falando que além da política, né, atrás da política, I don't understand why civilian people must Por uma questão die. política, né? Por que as pessoas estão fazendo isso? eu acho que ela está querendo dizer que essencialmente por trás da política tem pessoas, né? Sim. Я очень надеюсь, что кто-то меня увидит. Aí ela está falando ucraniano. Ela voltou agora a falar ucraniano. Я всех очень люблю, целую, молюсь за Mas eu acho вас, que é no próximo corte. чтобы Em algum momento a gente ela vai falou ter russo que- não, ela só falou ucraniano, né? E inglês, Tem, né? tem aí o último corte, Edgar, só para a gente finalizar. O 10º corte. просто спокойствие, мира. Agora então vamos o 10º corte, que é a parte final da entrevista, né? O Zacar vai Fala traduzir. que manda para todas as pessoas que estão lá para ter forças para esperar uma vida melhor, que tem que ser vida melhor. E manda beijos para todo mundo. Todo o tempo ela faz orações para que todo mundo esteja bem. Teve outra parte em inglês também, né? Ela disse que ela quer paz, quer que a guerra acabe, Agora é a Luna que está falando, a sua filha. que não faz sentido essa guerra acontecer por causa de política, por causa do governo, e acabar prejudicando pessoas que não fazem parte disso, civis, pessoas inocentes. Então ela agradece, né? E a bravura pede para as pessoas terem esperança, manda um saludo, um beijo, algo que ela possa mandar se alguém ver, alguém que ela não está conseguindo conversar, que são todos eles, praticamente, nem os pais dela. Perfeito. Então, assim, é muito duro. A gente vê na TV, parece algo distante. Tem momentos que eu assisto as notícias, parece até cena de filme. E por outro lado, eu estou vivendo isso ali dentro, né? Minha filha evitando as notícias, ela quis participar não da entrevista, mas ela queria participar para ajudar a Nina a se pronunciar. Mas para ela é muito forte tudo que está acontecendo. Então ela pensou, nossa mãe, eu quero ajudar de alguma maneira. Como que a gente pode ajudar? A gente não pode fazer nada, né? Olha, uma maneira de ajudar, eu acho que é o que nós estamos fazendo hoje, o que você está fazendo hoje, que é a gente fazer essa reflexão sobre os rumos, né, do país que nós temos, né, do país que nós queremos, né, que tipo de conflito, né, que a gente acaba emulando culturalmente, que pode um dia levar, né, do jeito que está indo, a uma polarização que divida nações. Né? Eu acho que a gente tem que aprender com essa guerra na Ucrânia, como que a gente pode atravessar, né, narrativas, atravessar barreiras, né, de comunicação, barreiras de diálogo, barreiras, né, que se colocam aí, que impedem um diálogo aberto e franco, e essas barreiras eu acho que são construídas pela radicalização,
pelo controle, pela tentativa, né, de controle da imprensa, por uma, né, enxurrada de fake news, por uma indústria, vamos dizer, de, sim, notícias falsas, como a que a gente vê na Rússia. Então, eu acho que o que a gente tem mais a aprender é a valorizar a nossa democracia, a nossa liberdade e a nossa vontade de construir um país melhor, em harmonia e com mais união, sabe? Acho que a gente tem muito a aprender com a Rússia, com essa guerra, sabe? Guerra. E é isso, sim, que a gente tem que lembrar. O Brasil sempre foi, ou não sempre foi, mas o Brasil foi por muito tempo, né, um lugar de projeção, né? E que a gente vê essa coisa, né, que a gente carrega, né, do Stefan Zweig, um país que carrega uma esperança de futuro, né? Sim, ainda é o país do futuro, né? Ainda somos o país do futuro. Né? Só que a gente percebeu que não adianta a gente se imaginar, a gente tem que construir, né? Então, eu acho que essa é uma lição que vem para todos nós. A gente consegue aprender com a guerra da Ucrânia a não repetir os erros, a não repetir o caminho traçado por autocratas, por ditadores, de qualquer lado do espectro político, que queiram dominar a imprensa, que queiram dominar as falas, né, que queiram dominar, enfim, as narrativas e que queiram, enfim, impor o seu ponto de vista sobre os demais. Eu acho que isso daí é uma lição que a gente tem. Eu acho que a gente tem que começar a ter um caminho e um raciocínio assim que, principalmente no campo das ideias, no campo das políticas, que as coisas não são sumárias, não é agora, são construídas. Não é colocar, não é compor, né? Então acho que falta esse tipo de visão, né? Eu acho que o brasileiro precisa se ater que tudo para qualquer caminho que nós formos caminhar ou formos seguir é uma construção, é um processo civilizatório. Essa palavra que você falou que me travou agora. Que é um dia depois do outro e o diálogo, mas sempre tendo amenidades, né? Não adianta você vir buscar, né, com agressividade. Não adianta. E olha, a gente está indo para uma eleição, para um país extremamente polarizado. Radicalização. Essa semana saíram pesquisas que mostram que praticamente a população já se definiu. Sim. As possibilidades de um lado mudar. Eu nunca vi uma eleição onde brancos e nulos tivessem uma cotação tão baixa. As pessoas estão acirradas nas suas opiniões, estão tomando partido. Então essa polarização, ela tem que caminhar para algum lado, gente. Não dá para a gente ficar nisso, entendeu? Porque um lado vai ter que aprender a escutar o outro. Com certeza. Né? Ou a gente escuta o outro lado, ou nós vamos parar numa Luiz, situação muito naquele complicada. livro que você me passou, que do lado esquerdo não pode virar para o direito, fala, vou embora, eu vou ficar sozinho. Não. Né? A flor de lótus, né? A flor de lótus nasce do lodo. Ninguém né? sai. A flor de não dá lótus. para sair. Nós estamos no mesmo barco. Igual a flor de lótus é bonita, mas embaixo é o lodo, né? A flor isso, do lado direito para falar, exatamente. não vou ver sem o esquerdo. Quer dizer, então, a alegria não pode ver sem o sofrimento. Quer dizer, as duas, uma parte completa a outra. Quer dizer, ou seja, é mais ou menos assim. Quem perder essa eleição que virá, vai ter que saber que o outro lado tem que dialogar, não pode simplesmente se fechar. Isso aí. Se fechar, dá guerra, né? Até o atual presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho, que é um grande estudioso da política, ele fala, o contrário da política é guerra. Quando não tem guerra, tem política. Aí. Boa. Muito bem. O contrário da política é guerra. Então quem não gosta de política, então gosta de guerra. Excelente. E guerra nós estamos vendo aí, estamos assistindo, estamos vendo o que está acontecendo. Então, é por aí. Isso aí. Cacá, mais alguma observação, alguma colocação que você gostaria de fazer? Eu quero que as pessoas se posicionem nessas eleições com consciência, que é o que você já falou, e que elas tenham a grandeza que os ucranianos estão tendo, de sendo vítimas de uma opressão, terem lucidez de entender que elas são vítimas e por isso elas não precisam atacar, que elas podem
melhorar, escolher outros caminhos que sejam menos agressivos do que o que a gente sofre, né? A gente vê tanta gente batendo de uma maneira que não é a mais inteligente. Talvez esse é o exemplo que fica para mim. Perfeito. Muito bom, Cacá, muito bem-vinda, foi ótima a sua presença aqui, acho que a gente deu um bom, né, um bom sambinha junto aqui. E assim, fechou a série com Fechou a chave de ouro, série, a gente ainda talvez mencione um assunto, né, o foco do programa vai ser, vão ser temas locais, nas versões anteriores a gente falou, né, de cultura, a gente falou de produção cultural, falamos das coisas que Marília gera, falamos de problemas de Marília, trouxemos secretários, vereadores, pessoas, professores, gente pensando Marília, pensando o futuro da cidade. Trouxemos aqui pessoas falando do CODEM, né, do Conselho de Desenvolvimento Estratégico, que a gente está envolvido. E aí a gente tem muita coisa para falar, mas nós não estamos sozinhos, né, no mundo. E é isso que foi bem bacana, essa dimensão ser explorada aqui, né? Muito obrigado mesmo, fico muito feliz, muito bem-vinda, né, Cacá, muito obrigado, Ramon, mais uma vez. Obrigado, Luiz. E é isso aí. Bom, gente, vamos encerrando, né, você gostaria de despedir, pessoal? Não, só deixar avisado, né, que talvez, aí a Cacá que vai saber a data, nós vamos estar lançando o Canavial, Os Vivos e os Mortos, que é o meu romance épico, que a Cacá é editora, revisora, foi Que legal. Quem tirou o livro da gaveta e fez o livro circular. E nós estamos para definir a data, né, Cacá, do lançamento. Estamos para definir a data, vai ser na biblioteca ou no teatro? Ainda não sabemos ainda. Ainda não sabemos por causa que talvez a gente precise de um local maior, Sim. né? A ideia era tentar a biblioteca, mas esse livro do Ramon vem em exposição, tem um pocket show. Tem o pocket show do Dudu. Conta comigo aí para ajudar vocês, para fazer de arte naife do seu Aloysio Dias da Silva. Que bacana. Então, assim, mas já hoje eu estava conversando a respeito. Isso, estamos no processo. A gente está no processo da arte, né? Porque chegou a ilustração do seu Aloysio, a gente está super feliz. Capas, né? E todo esse projeto, é interessante ter se permitir para dizer, é fruto do edital número 2 de fomento da Prefeitura Municipal de Marília, Secretaria Municipal de Cultura, que nós fomos agraciados em primeiro lugar. Nossa, que legal. Foi uma o André, grande secretário. Né? Dos olhos da Lamuzeta. A Lamuzeta que está todo o projeto, e a gente vai estar fazendo a circulação desse material, Luiz. Nós estaremos nas escolas rurais de Marília levando a obra, e tem duas coisas que eu fiquei muito feliz, e a Cacá sabe o quanto eu fiquei contente, que o prefácio foi feito pelo meu amigo Nelson Liano Júnior, que é um jornalista. Sim. Aliás, assisti o documentário, que maravilhoso. Muito querido. E o pós-fácil e a preparação, né? Tivemos aí esse presente, foi do ninguém mais ninguém menos que José Milton Ribeiro, que é um correspondente de guerra, né? Que muito incrível, o gosto né? da guerra. Nós estamos falando de guerra, ele teve o gosto da guerra, né? Ele perdeu a perna no Vietnã, e ele fez questão de preparar o livro e escreveu um belíssimo texto. E quem assistiu o documentário que o Globo Rural fez com ele sobre mais de 25 anos de Globo que ele teve, né? Acho que tem, eu não lembro agora quanto tempo. Aí ele aparece no documentário vendo o meu livro, revisando lá, tem lá em algum momento. Eu fiquei muito feliz, muito emocionado. Tem um spoiler do livro. Ele está escrevendo pós-fácil. Então eu vou deixar o convite, Luiz, mais do que nunca vai estar convidado, vai estar lá. Não, quando for, vocês voltem aqui, a gente vai falar disso. E a Cacá tá com a gente nessa caminhada aí. Vamos fazer mais um convite então. Nós vamos ter uma exposição da Luciana Crepaldi, do Escaneando-me, e o lançamento do Rádios. E o Rádios assim, que eu sou o roteirista. A Lu não vai tirar roupa nessa, não, né? Não, já tirou pra Tá tudo exposto, né, Lu? Tudo ali. Rádios, a gente tá com o A Lu é uma grande fotógrafa, grande amiga, querida, uma super produtora, também super inventiva, é uma das pessoas que Marília tem aí uma de joia, luz aí, né, pra gente, né? É uma joia. A exposição dela, a gente aprovou no E ela mostra tudo, gente. Mostra tudo. A Lu, mas assim, vamos
A Lu faz uma leitura poética do corpo feminino, uma leitura diferente, não é o sim, lugar. sim. nu qualquer, é um nu que merece ser visto e apreciado. E o Rádios. O Rádios, que o pessoal tá vendo, tá nos Né? ônibus, Tá tem nos ônibus tem tem 2 ou 3 outdoors aí eletrônicos, né? Que o Rádios é o primeiro super-herói de Marília. Olha No só. Na HQ, então nós Então, eu acho que é isso, gente. Saindo da pandemia, tá na hora de a gente se reinventar. E vocês estão com a bola toda. Parabéns. Obrigado. Muito legal. Isso, muito contente, né, de ter esse final aí com vocês, de ter essas notícias boas, né, de geração, de produção, de arte, no momento que a gente precisa, enfim, olhar, né, para outras dimensões, né, do que a gente tem olhado nos últimos meses aí de tanta dificuldade, né. É isso aí, muito obrigado a todos mais uma vez, foi um programa muito rico e até a próxima.